Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos juntos para mais uma aula do nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. Hoje vamos tratar do tema cobrança de dívidas. O Código de Defesa do Consumidor, já prevendo uma possível conduta abusiva em relação às cobranças de débitos do consumidor, ele já previu ali algumas formas de proteger esse consumidor dessa tipo de cobrança. Bom, vamos lá. O código, ele não permite de forma alguma que o consumidor ele ameace ou cause constrangimento ao consumidor, tá? Então o fornecedor de forma alguma pode causar isso ao consumidor. E ele também não permite que o fornecedor, sem motivo justo, cobre o consumidor em seu local de trabalho. Então cobranças em local de trabalho são totalmente abusivas, tá? Não pode, o fornecedor não pode fazer esse tipo de coisa. Isso está previsto lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o quê? Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Então, constranger um consumidor, ameaçar esse consumidor, como ameaçar que vai negativar o nome dele, isso publicamente. Então, todo esse tipo de conduta que cause um envergonhamento ali do consumidor, né, que causa aquele constrangimento do consumidor, essa conduta ela é abusiva. Então, expor ao ridículo injustificadamente, né, toda forma de exposição ao ridículo ela é injustificada, interferir no trabalho ou lazer, isso é crime, tá? E é crime previsto lá no Código de Defesa do Consumidor também. Então, de forma alguma, o fornecedor pode fazer esse tipo de conduta contra o consumidor. Isso está lá no artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos entender o que diz. Utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha o consumidor injustificadamente a ridículo, ou interfira com seu trabalho, descanso ou lazer. Então, em nenhum momento de descanso, de trabalho ou de lazer, o consumidor pode ser cobrado indevidamente de qualquer tipo de dívida, tá? Isso prevê uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, o fornecedor, se fizer qualquer tipo dessas condutas em uma cobrança de dívida, ele está incorrendo em crime previsto aqui no artigo 71 com a pena de detenção de 3 meses a 1 ano com multa. Vamos entender um pouquinho como que é esse constrangimento físico e moral. O constrangimento físico e moral é aquela atitude que pode expor o consumidor a qualquer situação vexatória, qualquer situação de ridículo, tá? Então, ela pode acontecer em casos de coação, tá? Se o consumidor, por exemplo, o fornecedor, por exemplo, coage o consumidor a fazer um pagamento em uma situação de risco, isso a gente pode observar em hospitais particulares que só liberam um paciente após o pagamento, né? Ou ainda aqueles hospitais que obrigam a ter um cheque calção para que você seja atendido de forma urgente. Então, esse tipo de cobrança também não pode. Outro tipo de situação vexatória que pode ocorrer é o consumidor ser cobrado em meio a outros consumidores. Então, numa loja, o consumidor chega e o fornecedor cobra ele publicamente ali na frente de todos. Isso causa constrangimento ao consumidor e é uma situação vexatória e constrange física e moralmente o consumidor. O que a gente precisa saber, e isso é muito importante, ocorre vezes que a gente pode fazer o pagamento de contas em duplicidade. Ou então, a gente está pagando uma conta, pagou aqui uma conta e a fornecedor cobra novamente aquela conta, sem saber você acaba pagando. Então, quando isso ocorre, o consumidor ele tem direito de receber o que pagou a mais em dobro com juros e correção monetária. Então, vamos supor que você recebeu uma conta telefônica no valor de R$150. Você pagou. Depois chega novamente essa conta, você, por descuido, paga em duplicidade essa conta. Você tem direito a receber o valor que você pagou a mais em dobro e corrigido. Então, além dos 150 que você pagou a mais, você recebe mais 150, seria 300, mais juros e correção. Então, você pode requerer isso judicialmente para poder ter aí o seu direito prevalecido. Isso está lá no artigo 42 também, mas no parágrafo único, que diz o quê?
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, isso chama repetição do indébito, que é essa repetição do valor pago, né? Então, esse dobro do valor pago, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros, salvo em hipótese de engano justificado. Então, quando o fornecedor consegue provar que ele se enganou, ele pode fazer devolução apenas comum. Vamos a alguns exemplos desse tipo de cobrança indevida. Cobrança de serviços não solicitados, como por exemplo, seguro, antivírus, secretária eletrônica. Isso acontece muito em planos de cartão de crédito, em planos de celular, né? Há ali uma cobrança de um produto que você não contratou, como um antivírus no seu celular, que você nunca contratou, e você está pagando todo mês sua conta sem perceber. Chega um tempo que você verifica que há ali uma cobrança de antivírus já há alguns meses. Esses valores pagos de um produto que você não pediu, que você não solicitou, esses valores podem ser devolvidos em dobro com aquela regra, em dobro com correção monetária e juros, tá? Então, taxa de serviços bancários, né? Que são aqueles pacotes de serviços, esse tipo de cobrança, por exemplo, uma capitalização que você não contratou, isso também são cobranças indevidas e podem ser devolvidas e devem ser devolvidas em dobro. Financiamento, então, em contrato de financiamento que tem aquela cobrança de TAC, que é tarifa de abertura de crédito, ou TEC, que é tarifa de emissão de carnê ou boleto. Isso não pode. Então, de forma alguma, o fornecedor pode cobrar do consumidor, em uma abertura de financiamento, essas taxas de abertura de crédito e ainda mais de emissão de boleto. Então, se você recebe boletos em casa, verifique se está sendo cobrado de você uma emissão de boleto, porque isso é errado, é uma cobrança indevida e você tem o direito de receber esse valor em dobro. Débitos automáticos não autorizados. Então, às vezes você está pagando uma conta em débito automático sem saber e ainda paga essa conta lá em boleto físico, né? Essa conta está sendo paga em duplicidade. Você também tem o direito de receber esse valor em dobro, tá? E cobrança também desse débito automático sem que você tenha autorizado na sua conta, isso é uma cobrança indevida e é previsto ali que não se pode fazer esse tipo de conduta do fornecedor ante ao consumidor. Vamos mais alguns exemplos aqui para finalizar. Plano de saúde que nega atendimento de urgência. Então é mais ou menos aquele exemplo que eu falei ali sobre o hospital que obriga o consumidor a dar um cheque calção, por exemplo, quando está em uma situação de urgência, né? Então, o plano de saúde que obriga o consumidor, em um estado de urgência, custear ali o hospital, né, do seu próprio bolso, só porque, por exemplo, às vezes pode estar em atraso um dia ou outro, mas é uma situação de emergência, o plano de saúde não pode se abster de atender esse consumidor. A taxa de corretagem também, que é aquela que a gente percebe quando há uma venda de imóveis em venda, né, em estandes de venda. Então, esses imóveis que a gente compra em estandes, que há ali uma conversa com o corretor, ao invés da empresa, da vendedora ali, cobrar custear, né, essa taxa de corretagem, ela cobra do consumidor, que o consumidor pague diretamente ao seu corretor essa taxa de corretagem. Então, isso é errado. A empresa que está vendendo o imóvel, ela deve custear essa taxa de corretagem, tá? Por fim, cobrança de serviço não contratado, ainda que mediante fraude de terceiros. Então, se você não contratou um plano de telefonia, por exemplo, ou não contratou um cartão de crédito e recebeu uma cobrança de cartão de crédito, um telefone que você nunca contratou, ainda que seja uma fraude de outra pessoa, um terceiro praticando fraude com seus dados, essa cobrança é indevida e você não deve fazer esse pagamento, tá? Então, tudo que você não contratou e há uma cobrança é indevido. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que tenham entendido como funciona essa cobrança de dívidas, tá? Não pode, de forma alguma, o consumidor ser exposto ao ridículo ou passar por uma situação vexatória na cobrança de dívida. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!